Pai querido, obrigada porque a gente pode aqui te louvar, te engrandecer, colocar as nossas vidas debaixo aos pés da cruz. Mas nós queremos colocar agora, de forma especial, esse tempo de palavra, Deus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado, já tem falado, Deus, na vida do Ayrton. E nós queremos, Deus, colocar esse servo teu agora em tuas mãos. Que o Senhor use como instrumento, Deus, de levar a tua palavra. Por isso, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir, Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém, irmãos? É muito bom de a gente estar aqui. Fazem alguns anos que a gente não vem para pregar, mas quem sabe rapidamente, é verdade, com algumas frases, eu vou tentar dizer assim, como que nós estamos, e pensando especialmente naquilo que alguns até já perguntaram antes, tanto do projeto de plantação, como agora também, desde março desse ano, envolvido na comunidade Monte Moriá. Então, são duas frentes bem diferentes, uma de plantação e outra de revitalização. A gente, depois desse período de pandemia, no caso da vivenda, a gente fez uma mudança bastante grande, não só de lugar, mas, enfim, várias coisas. E tem sido assim, depois de um tempo tão difícil, foi necessário quase que recomeçar. Mas a nossa alegria tem sido assim de que, nas últimas semanas, a gente tem visto aquela sala, que não é tão grande assim, mas aquela sala está cheia. Então, é uma alegria, especialmente quando a gente considera que é um público de pessoas, são pessoas desigrejadas, pessoas que não têm uma tradição de igreja, ou que tiveram, inclusive, feridas por isso, mas que estão voltando ao caminho do Senhor. Então, são algo muito gratificante para a gente poder compartilhar. Na Monte Moriá, é uma experiência mais recente, mas também uma comunidade pequena, mas uma comunidade que me parece se encolheu, mesmo que num ambiente bastante saudável, um clima bastante agradável, de convívio dos irmãos, mas muito fechado. E é interessante porque a gente não via visitantes nessa igreja. E para mim isso é uma preocupação. Para mim foi também um motivo assim de profunda gratidão a Deus, porque no mês passado um evento que é tradicional da comunidade, tal da Noite de Sopas, eles reuniam em torno de 50, 60 pessoas, basicamente os membros, e foi assim que por alguma insistência, mas o pessoal está entendendo que precisa lançar os olhos para fora e alcançar e cativar outras pessoas. E foi uma coisa tão bonita que isso foi assumido de tal forma que o pessoal disse: nós vamos convidar pessoas para que tenham um momento que a gente possa servir essas pessoas com as sopas. E a surpresa foi que nós tínhamos o dobro de pessoas. E essas pessoas que vieram, elas perceberam que a gente não tinha outra intenção a não ser servir elas. E ter um momento de conhecer essas pessoas. E foi assim que a Cláudia, minha esposa, ela disse: mas para pessoas que vocês querem convidar, que digamos, não são de igreja, e que, de repente, são convidadas para um programa gratuito de sopas, vão ficar desconfiadas. Ok, então vamos levantar uma oferta. E assim como nós servimos vocês visitantes, podem servir, não a gente, mas pessoas mundo afora. E foi naquele dia, naquela tarde, que caiu, entrou na caixa de e-mail e WhatsApp também, aquele vídeo da Missão Zero, e assim, por uma campanha bonita,
de envolver pessoas na África, na Europa, no Brasil, várias partes. E aquilo nós passamos e dissemos, olha, aqui tem uma oportunidade para as pessoas que não são dessa igreja poderem se envolver com pessoas que vocês nem conhecem. Esse público de visitantes levantou mais de R$ 1.200, e não é o valor em si, mas o gesto. E isso foi tão impactante para todos nós, que aquilo virou uma série de pregações, de confissões. Domingo passado uma pessoa pregou lá e disse, essa coisa de ser evangelístico não é da minha natureza. E foi essa pregação, uma confissão. Mas Deus está me incomodando, Deus está me cativando, Deus está me desafiando para alcançar pessoas para Cristo. Eu digo, uau, Deus está dando mais uma chance para essa igreja. Então, assim, eu resumo, uma igreja que é de plantação, que tem o desafio de firmar as pessoas que são alcançadas, e a outra que tem o desafio da revitalização, que precisa olhar ou voltar a olhar para fora. Dito isso, vamos ao nosso assunto, nosso tema dessa noite. E eu pensei assim, orei e meditei, qual é a palavra, Senhor? E eu confesso que algumas pessoas me ajudaram nisso, em termos de escolha, mas eu fiquei pensando assim, o que leva a gente para... O pessoal vai colocar alguns slides aqui ainda, mas o que leva a gente para aquilo que eu quero chamar aqui, uma busca por novos começos, por recomeçar. E eu não sei como é que é com vocês, mas qual é a sensação que você tem quando, por exemplo, recebe uma mensagem com notícias fresquinhas, de gente que há muito tempo você não encontra, que quem sabe esteja bastante distante, e assim, para mim, pelo menos, é uma coisa prazerosa. É muito bom quando a gente pode receber notícias novas. É muito bom quando a gente pode tirar a etiqueta de uma peça de roupa, que de repente você economizou um pouco para, poxa, essa peça aqui eu gostei, porque afinal de contas caiu bem e etc. Quando você tem aquela peça que é nova, isso, bom, pelo menos eu imagino que vai te dar uma alegria, tem um prazer nisso. Ou quem sabe um aparelho que pode fazer bastante diferença para a tua vida. Há um tempo atrás a gente ficava surpreso com esses aspiradores robôs. Agora eu vi que a sensação são essas máquinas de cortar grama, que corta sozinho. Poxa, lá em casa esse negócio ainda não compramos, e eu acho que não sei se vamos comprar tão cedo, mas que é um negócio interessante, né? Para quem tem um gramado grande. Então, é a sensação, é o prazer, quem sabe algum estímulo dessas coisas novas que aparecem e que a gente é atraído por elas. São começos, são novos começos. É alguma coisa que é novidade para a gente. E que inclusive vai fazer a gente vai, quem sabe a gente precisa estudar um pouquinho mais, ler o manual. Quem sabe a gente vai precisar se dedicar, mas também isso é bom, porque afinal de contas, vai abrindo a cabeça da gente para coisas que eu não imaginava que seria assim. Histórias, tecnologias, contextos podem mudar na medida em que a gente se abre, na medida que a gente está disposto a algo novo. E não é só com essas coisas, mas também pensando na nossa agenda. A gente sempre tem a expectativa de que um novo ano vai trazer coisas novas.
Mas nós estamos em setembro, e cadê a novidade? Bem, uma semana nova que você entra, de repente tem novidade, né, Tadeu? Vai para a terrinha, vai dizer que não está gostando disso. Novidade da semana, ou qual é a novidade do dia, que eu, quem sabe, preciso. Quem sabe eu estou querendo alguma coisa diferente na minha situação financeira. Quem sabe eu estou querendo alguma coisa diferente nos meus relacionamentos. Talvez os meus relacionamentos, eles estejam mais caracterizados por rompimentos, estejam caracterizados, quem sabe, por amargura, por autopiedade, ou com ódio. E aí a gente vai carregando algumas cinzas, sabe? Que são coisas que não são boas, e que pesam, que é uma depressão, uma pressão exercida sobre você, e aquilo você carrega dia após dia. Quem sabe alguém que te ofendeu, quem sabe você saiu machucado, tem uma ferida profunda, e coisas que ainda não foram curadas. E por anos a gente percebe novas oportunidades, mas ao mesmo tempo uma falta de disposição para desistir, para abrir mão das cinzas nossas de cada dia, das coisas do nosso passado que a gente vai carregando. E eu pergunto aqui, o que está no nosso horizonte, e que a gente pode dizer, o próximo slide fala disso, né? Eu deixo a pergunta, o que está na nossa pilha de cinzas que atrapalha um recomeço em mim, um recomeço na minha família, ou um recomeço na comunidade? Eu falei do caso onde eu estou envolvido. Sim, na Vivenda a gente teve que recomeçar. Na Moriá a gente está tendo que passar por esse processo, às vezes doído. Quem sabe a Redentor precisa passar por esse processo de recomeço, mesmo tendo 160 anos. Recomeçar. E aí a coisa é um pouco mais complicada, não é mesmo? Porque nós nos sentimos mal sobre alguma coisa que nós fizemos, ou que alguém fez recentemente, ou até a gente carrega alguns desses fardos, que são, assim, a gente já conhece, quem sabe tem uma intimidade com eles. Mas existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que nem sempre a gente compreende, mas está carregando cinzas. E em função disso, eu acho que tem uma coisa, não tenho certeza, tem uma coisa impressionante, o jeito como Deus trabalha na vida de cada um de nós. E eu digo isso porque Deus tem as suas formas de fazer novas coisas, de fazer o novo acontecer em nós. Se a luz apagou na nossa casa, Jesus é a luz do mundo. Se a fome apertou, Jesus é o pão da vida. Se a sede bateu, Ele é a água que mata a minha sede. Eu nunca mais vou ter sede. Por isso eu digo no próximo slide, guarda isso, nós estamos diante de um Deus especialista em começar de novo. Deus é esse que tem prazer em novos começos, porque Ele é o Deus de refazer as coisas.
E aí, se até agora eu estou falando de coisas que, bem, essas são as coisas nossas do dia a dia, mas aí eu me deparei com uma passagem bíblica que, confesso, muitas vezes já li, mas li com outra perspectiva. E eu não sei, vocês podem acompanhar aí, é tão fácil. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, para a gente poder conferir essa história que está lá em Filemão. E essa história é a história de Onésimo. Onésimo, ele foi um escravo de Filemão. E desse jeito eu normalmente entendia essa história, porque afinal de contas era um escravo e Paulo se meteu nessa história e houve libertação. Uau, que legal, que bonito. Mas me parece que essa história, ela tem algo mais que ela transmite para a gente. Onésimo foi um escravo de Filemão que, após roubar e fugir do seu dono, ele encontrou Jesus através do apóstolo Paulo. E Paulo tratou esse escravo de um jeito assim, como ser humano, e não como um escravo. E Paulo inventa de enviar o Onésimo de volta para Filemão, para aquele ex-senhor do Onésimo. Na verdade, ainda era o senhor, era o dono daquele escravo. Escravos naquela época eram tratados como mercadoria. Aliás, é interessante isso. Ultimamente eu tenho, assim, quase curiosidade, mas o jeito como escravos eram tratados na Bíblia são formas muito diferentes. A escravidão que acontece no Egito é uma. A escravidão que o Império Romano executa, pratica, é outra, completamente diferente. A escravidão que os judeus tinham depois, já no Novo Testamento, é uma outra história. Mas nesse caso aqui, a gente está falando da escravidão segundo o jeito romano de ser. E você já pode imaginar que isso não é nada simpático. Quer dizer, Onésimo é escravo e ponto, não tem direito nenhum. Mas Paulo amou Onésimo, a ponto de lutar por Onésimo para ele ser libertado. E eu acho que isso aqui é algo fantástico, porque isso nesse tempo, nesse regime, onde a escravidão era a última palavra, para uma pessoa que não tinha direitos, para uma pessoa como o Onésimo. E desse jeito Paulo ama o Onésimo, e ele faz mais do que isso. Ele se empenha por Onésimo. Será que nós amamos a quem está aí bastante desesperado, quem sabe de coração apertado, e aí vai fazendo algumas adaptações e vai trazendo isso para outras situações de escravidão que a gente vê nos dias de hoje? Tem muita escravidão também nos dias de hoje. Escravos de todo tipo, escravos sem esperança de dias melhores. Paulo, em Cristo, ele vai mostrando para a gente que é possível amar ao ponto de adotar alguém como filho. E ali, eu destaco aqui no próximo slide também isso, Filemão 12. Eu estou enviando de volta, aqui na prisão adotei um filho, digamos assim. Paulo adota um escravo e adota como filho. Paulo leva Onésimo a Jesus e compreendeu as dores de Onésimo, os medos, a falta de perspectiva de vida,
ele adota Onésimo, de novo eu repito isso, adota como filho. E ele faz isso, e ele tem uma influência, mais do que isso, ele faz isso porque ele aprendeu de Jesus fazer a mesma coisa, que Jesus fez isso. Ou seja, assim, ele foi libertado, Paulo, e assim ele batalhou para que Onésimo também fosse. E o que vem depois? Ele diz assim, no versículo 12, no próximo slide eu destaco isso: eu o estou enviando de volta, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. A gente normalmente lembra da história de Davi e Jonatas, essa amizade fantástica que eles tinham. Mas aqui, Paulo chega a dizer desse jeito: eu estou enviando ele de volta, mas é como se estivesse amputando um braço. Paulo amava tanto Onésimo, que não hesitou em escrever junto com Onésimo, e estava indo parte de si mesmo, parte de Paulo estava sendo enviado junto. Agora é interessante que o Paulo envia o Onésimo de volta para o Filemon, porque tinha uma questão que estava pendente, precisava ser resolvida. Ou seja, o Onésimo fugiu da presença do seu Senhor. Então, assim, roubou e fugiu. Tinha algo para acertar, tinha algo do passado dele que não estava legal. E o Paulo se preocupa com isso. Por um lado, Paulo adota o Onésimo, faz tudo por ele, é como se estivesse amputando um braço, na medida que ele arrisca ao enviar o Onésimo de volta. Paulo entregou Onésimo para o Filemon. Ele está aos teus cuidados, ele precisa dar esse passo, mas ao mesmo tempo ele confia. Ele confia no Onésimo, ele confia no Filemon. Então, sim, é um risco? É, mas ele tem uma convicção que é uma convicção de fé. E assim, eu fico impressionado com isso, porque isso é amar de todo o coração. Paulo ama o Onésimo, e eles precisavam restabelecer a relação dele, Onésimo, com Filemon. Era uma relação antes de escravidão, agora podia ser de irmão. Pensa a diferença, a mudança. Mas um pouco mais adiante, versículo 16, ali diz assim: não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Mudança de categoria. Paulo intercedeu junto a Filemon para não tratar mais Onésimo como um escravo, mas como um irmão amado. Como eu disse antes, uma mudança radical. Quando nós amamos sem reserva, nós lutamos por um recomeço. Era a chance de Onésimo, e por isso que agora volta ao início do que nós tratamos, e assim, para mim é um assunto da noite, recomeçar. Esse recomeço era um recomeço para Onésimo, talvez impressiona isso, porque era um escravo que agora é livre, mas era um recomeço também para o Filemon. É também a possibilidade de recomeço. Se dá certo com um escravo como Onésimo, então pense, tem a possibilidade de recomeçar. Para aquela que é prostituta, para aquele que é homicida, para aquele que é ladrão, para aquele que
é alcoólatra, fofoqueiro, dependente químico? Qual é a escravidão que a gente traz? Quais são as cinzas que a gente está carregando e que a gente está preso a elas, precisando de um recomeço? Você e eu, nós temos a chance de recomeçar, de encontrar Deus, e isso faz todo sentido para a nossa vida, de ser tratado como seu filho, de ser amado por Ele, de sentir que tem gente que é capaz de amputar um braço, por você e por mim, de ser carregado uns pelos outros. Percebe que isso faz toda a diferença para a gente no dia de hoje, nos dias de hoje, nas diferentes situações. Filemão, depois 17, 18, diz mais. Ali diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Carlos, você pode... Isso, já passou, obrigado. Olha para isso, leia de novo esse versículo. Faz sentido para a gente? Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Qual é a dívida que de repente você está lembrando que pessoas têm com você? Ou qual é a dívida que você tem com alguém? Percebe que a gente está sendo desafiado e convidado para um outro tipo de relação? Não baseado na culpa, não baseado nessas histórias que a gente vai carregando. Que Onésimo podia dizer assim: eu não volto para lá. Mas ele não teria experimentado todo esse amor, toda essa dedicação do Paulo. Ele não teria entendido o que é o perdão de verdade. Ele também precisou passar por uma experiência de arrependimento, sendo escravo. Precisava voltar. Aonde tem alguma coisa na nossa história que a gente precisa encarar de novo? Porque está carregando isso e está atrapalhando. Sabe, a gente escuta quase diariamente situações de pessoas que fazem isso, às vezes não é por dias, é por anos, talvez décadas. Cinzas que a gente carrega. Paulo sabe e Paulo vive, experimenta esse mandamento de Jesus. Pede que Filemão acolha Onésimo e o trate assim como trataria o próprio apóstolo. Ele dá o mesmo tratamento que gostaria de receber. E aí eu pensei assim, no próximo slide tem assim, uma questão que para mim é a pergunta: nós estamos dispostos também a enviarmos pessoas e fazermos por nós mesmos esse acerto de vida? Abrir mão de algumas coisas que são cinza, que a gente carrega. E de novo, tem a ver com a vida pessoal, mas tem a ver com questões familiares. Relacionamentos de pais e filhos que não vão bem, porque está ali, atravessado. Relacionamento conjugal, talvez com vizinhos,
Mas como é que é na igreja? Com as coisas que a gente faz, diz, vê e que não engrandecem a Deus. Deus aprecia muito novos começos. Deus é o Deus do recomeço, eu estou insistindo isso desde o início. E aí, Carlos, tem uma lista de apenas 3 pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Deus é o autor de um espírito renovado. Guarda isso. Deus é a fonte de recomeços. Ezequiel 11 diz assim: também darei a vocês um novo coração, porei em vocês um novo espírito, arrancarei de vocês o coração de pedra e porei no lugar um novo coração, muito firme. Que palavra! Ponto 2. Viver de novo é um privilégio e é nossa responsabilidade. Efésios, capítulo 4, a Bíblia diz assim: saiam fora, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês, e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. É a partir de Deus, é a partir do fundamento. Terceira coisa, terceiro item: em Cristo, Ele nos deu um novo começo. É possível. E a palavra que eu trago é de 2 Coríntios, diz assim, 2 Coríntios: agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um de nós, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, a nova vida floresce. É demais. Aqui você pode perceber que é linguagem do Peterson, na tradução dele. Eu leio de novo. Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Eu preciso disso. Se a minha vida com Deus está xoxa, se a minha vida com Deus já não faz mais diferença, eu preciso ser impactado, eu preciso ser mexido por Deus. E o que nós precisamos aí? 2 coisinhas ainda. Bem fácil, bem simples, bem prático. O que nós precisamos? 1. Ouvir a voz correta. Quantas vezes a gente dá ouvidos para vozes? Sabe quando você escuta alguém e aquilo parece que... Sabe quando escuta uma fofoca? Que diz assim: gente, isso aqui me deixa mal. Por quê? Porque tem alguém que está sendo menosprezado. Por quê? Porque, afinal de contas, eu não gostaria que a pessoa fizesse a mesma coisa que comigo. Então, ouvir a voz correta, pessoas que te edifiquem, pessoas que apontem para um novo começo. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes barulhentas, mas que não edificam, que nos atrapalham, que atrapalham de viver
um novo começo. Então nós precisamos ouvir as vozes certas. Deus fala com a gente. Deus fala com você. Isaías capítulo 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Um parêntese. Às vezes, o passado pode ser até bonito. E a gente fica preso ao passado. Às vezes, o passado pode ser feio. E a gente fica preso ao passado. Isso pode ser no contexto familiar, no contexto de trabalho, de estudo, pode ser também na igreja. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E a tua experiência de fé? Graças a Deus. A tua conversão? Ótimo. Mas vai ficar preso a isso? Deus tem coisa nova para você. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Palavra do Senhor, é promessa. Te apega nisso. 2. Trilhar o caminho de volta para Deus. É verdade que a gente precisa decidir por isso. A gente precisa dar alguns passos para isso. Porque pessoas indecisas, quem sabe pessoas confusas, elas não chegam lá. Não vivem novos começos, ficam presas. A gente tem que parar de fugir, a gente tem que parar de se esconder, de gastar tempo em coisas que não convém. É hora de voltarmos para Deus. O recomeço é a maior chance de Deus para a gente seguir no caminho certo. A palavra bíblica, Atos 3, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É palavra dura, viu? Arrependam-se. Abra mão das cinzas, dos ódios, das divisões. Abra mão de conversas que não edificam. Abra mão de inimizades. Busque pelo perdão. Arrependa-se. Porque desde a queda, a gente sabe que a questão é a mesma. A gente sabe que tem que ter uma volta. E a volta é para Deus. E sempre de novo, Deus aponta para uma questão: o arrependimento. E eu fico impressionado com isso, né? Assim, esse arrependimento, metanoia, mudança. E isso vai mudar o nosso relacionamento com Deus. Sem arrependimento, não tem relacionamento com Deus que cresça, que se aprofunde. É uma opção por vida ou por morte. Ou vai ficar na mesmice, cada vez mais afundado em cinzas, cada vez mais escravo, talvez escravo até de si mesmo. Quanta tentação a gente vê crescendo para que eu. Quando a gente está em comunidade, a gente tem que cada vez mais conjugar os verbos na primeira pessoa do plural. Nós. Isso significa que é um grande desafio. Tem gente que, olha, difícil de suportar.
Tem gente que é de novo, mas quem sabe eu também seja assim, de novo, do mesmo jeito. Esse exercício da paciência, que me parece ser uma lição tão grande da parte de Deus para a gente. O apelo de Deus ao arrependimento é permanente por toda a história. Arrependam-se. E o propósito, eu pergunto assim no próximo slide, nós temos dificuldade de assumir e confessar os nossos problemas e fracassos? As cinzas e as coisas ruins que a gente carrega e que a gente é escravo delas? Para nós, o apelo de Deus ainda é relevante? Faz sentido isso? Olha, eu tenho uma caminhada de fé já de décadas. Não é tão fácil assim ouvir arrependa-se, quando a gente tem uma discussão lá em casa, assim, quem conhece a Cláudia sabe que a Cláudia não é fácil, né? Então, afinal de contas, a culpa é dela. Eu não sou fácil. E aí, é fácil de confessar isso? Nós chegamos, um parênteses aí, nós chegamos a uma conclusão lá em casa. A gente discute na frente dos filhos. Eles veem a gente discutindo. Mas a gente eles não estão vendo a gente se arrepender. Porque aí a gente vai para o quarto, fecha a porta e começa, aquilo vai horas, até se acertar. Talvez seja só privilégio nosso, que é assim só lá em casa, mas vocês podem fazer as suas adaptações para outras situações, se não for a questão de marido e mulher. Por que é tão difícil isso? Porque chegar o momento do pedir perdão porque eu errei, eu tenho que já confessar também. Isso quebra um monte de orgulho meu. E aí, eu vou ainda fazer isso na frente dos filhos? Mas quebrar esse orgulho, é essa a vontade de Deus. É isso que eu mais posso desejar, que eles aprendam. Porque eu sei o quão difícil é para que eu mesmo aprenda isso. Deus busca pessoas que aprenderam a confessar os seus pecados e que sabem que confessar é melhor do que mentir ou do que transferir a culpa. Deus busca pessoas que sejam sinceras naquilo que dizem na sua confissão. E se tudo muda, a essência de Deus não muda. Deus é o mesmo. Se você chegou a esse ponto, se nós chegamos a esse ponto de arrependimento, de confissão, Ele continua amando a todos nós. Humanidade caída, mas pronto. Deus sempre está pronto para nos perdoar. E gente, você sabe disso. Provavelmente, certamente, você já experimentou isso. É aquele sentimento de alívio, de deixar o peso, de deixar a escravidão. Agora, eu sou livre. Não tem coisa melhor do que essa. Não tem. O amor, a graça e a misericórdia de Deus vão se renovar e vai fazer novas todas as coisas para nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. É a vitória de Deus na tua vida. Nós não precisamos acumular derrotas, nós não precisamos carregar cinzas,
Nós não precisamos ser escravos de ressentimentos, de qualquer coisa ruim. Nós não precisamos. Basta entregar, basta confessar. Você não precisa ter medo de um novo começo. Nós podemos. Não é promessa vazia, é Deus quem diz. Você pode ter a experiência de um novo começo. Em meio a um monte de problemas. Não importa o que, não importa quando, quanto foi, dá para recomeçar. Deus é quem melhor conhece a gente, e Ele afirma isso. É possível sair da mesmice, é possível sair da dor, do ressentimento, dos nossos problemas. É possível ter um novo começo. O meu desejo é felizes novos começos para todos vocês. Felizes novos começos para mim também. Porque eu preciso ser revitalizado a cada dia. Eu não quero ficar carregando coisas que eu sei vão me deixar cada vez mais rabugento. Sabe o que é isso? Isso não tem idade, viu? Não precisa ser coisa de velho. É para todos nós. Felizes novos começos. Eu acho interessante porque, pelo menos quando aceitei o convite de vir para cá, não sabia que ia ter ceia hoje. E nós vamos ter. E não é para cumprir um calendário, um rito qualquer. A gente, me parece que tem toda a chance de fazer desse momento um momento de reconciliação. E talvez, a Bíblia diz isso inclusive. Você tem alguma coisa contra um irmão? Você tem alguém que você, nessa hora, Deus está colocando no teu coração para pedir perdão? Se estiver presente, não vamos perder essa oportunidade. Mas também, e eu creio que essa é a situação de quase todos nós, tem alguma coisa que você fez que está pesando, a pessoa de repente não está aqui. Tem coisa que você tenha que confessar porque machucou alguém? Disse alguma coisa, fez alguma coisa, pensou? Você quer abrir mão disso e parar de carregar isso para o resto da vida? Porque tem gente que leva coisas para o caixão. Eu lembro da morte do meu avô. Ele não estava preparado para morrer. Foi uma coisa horrível. Eu lembro da morte da minha avó, que poucos dias antes da morte dela, entregou a vida a Jesus. Deus é o Deus de novos começos. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Também assim já nos preparando para esse momento de participar da ceia do Senhor. Pai, Pai querido, Pai de amor. Quando a gente escuta esse tipo de desafio, isso incomoda a gente. Não é tão simples, porque mexe com coisas às vezes muito profundas, muito enraizadas. Eu estou no meu direito, e assim eu vou continuar. Mas, Pai, cada dia que passa, eu perco a oportunidade de um recomeço, de uma reconciliação. Ah, mas a pessoa não vem pedir perdão. E daí? O que me cabe, Senhor, eu quero ficar livre de qualquer peso. E eu posso declarar perdão, mesmo quando pessoas ainda não se arrependeram. E o que cabe a mim,
Quantas situações onde eu machuquei, onde eu escravizei pessoas, onde faltou amor, nas palavras, nas atitudes. Pai, leva isso em conta, meu Deus, e especialmente que eu não quero mais carregar fardo nenhum que não me pertence, que o Senhor Jesus já pagou um alto preço para perdoar tudo, Senhor, na minha vida. Faz isso, meu Deus, limpa o meu coração, para que eu esteja em paz, para que eu possa ser instrumento Teu, onde eu estiver, a partir de mim, na família, na igreja. Senhor, eu quero estar em comunidade, quero viver isso, mesmo que tenha coisas difíceis de entender. Faz, Senhor, que eu libere perdão e que eu me arrependa também. E pode ser em outros ambientes, não interessa. Veja o que se passa no meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E que nessa hora, quando participamos da ceia, a gente possa demonstrar isso, expressar isso, a busca por Jesus, a sede por Cristo. Que o Senhor Jesus venha, que Ele entre dentro de mim, que ao comer do corpo, que Ele reine em mim, que ao beber do sangue do Senhor, que esse sangue do Senhor corra nas minhas veias, mudando as minhas prioridades e fazendo que eu viva a partir do Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.